Morning! Segunda-feira, começamos uma semana para a honra e glória de Deus, aqui no Chá com Deus. E eu, Elaine Violini, sou a mensageira da Palavra de Deus até a sua casa. Em primeiro de tudo, eu quero glorificar o nome de Deus, eu quero honrá-lo, eu quero bendizer o nome dele, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, não é verdade? E eu tenho assim no fundo do meu coração, todos os dias uma gratidão imensa e eu falo, Senhor, obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia sobre a minha vida. Então que essa atmosfera de gratidão chegue na tua casa, chegue na tua semana e principalmente chegue no teu coração, amém? E vamos lá, nós vamos falar sobre o Espírito Santo essa semana. Quem está feliz, levante o seu chá aí, diga um amém, porque falar sobre o Espírito Santo para mim foi revelador e eu já quero começar te tranquilizando se você está aí pensando, mas o Espírito Santo é uma pessoa? Quem é o Espírito Santo? Como assim? Como falar do Espírito Santo como uma pessoa? É sobre isso que nós vamos falar e fique tranquila, porque até pouco tempo atrás eu nem sabia a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu só lembrava daquilo que eu fazia de forma automática, que eu aprendi lá na minha infância, no meu processo de primeira comunhão, de crisma, de catecismo e tudo mais, que era fazer o sinal da cruz e falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mas eu de fato não sabia e eu comecei esse meu relacionamento e eu confesso para você que quando eu tomei consciência de que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, eu me apaixonei. E eu falei, Espírito Santo de Deus, não saia mais de perto de mim. Só que agora eu te convido para fazer parte de tudo da minha vida. Eu até brinquei esses dias nas redes sociais, que eu falei assim, eu confundo o Espírito Santo em relação à minha forma de se vestir, em qual sentido? Que eu, do mesmo jeito que eu me alegro vestindo um tênis, um moletom, eu fico extremamente alegre também nas saias de renda, no salto alto, no blazer que eu estou usando hoje. Eu falo, o Espírito Santo deve olhar e falar assim, ô minha amiga, o que você é? Qual estilo que é o seu? Óbvio que levando o Espírito Santo para a minha vida cotidiana e saindo dessa atmosfera que é a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está comigo e com você, que é filha de Deus, em todos os momentos, e sim, nos momentos de diversão, ele também está. E aí eu quero ir para a palavra, quero trazer aqui nessa segunda-feira o Espírito Santo de Deus desde o começo. Então nós vamos para Gênesis, quem tem a Bíblia, quem gosta de abrir a Bíblia, hoje eu quero trazer alguns pontos que me ajudam demais, que facilitam o entendimento da palavra de Deus, amém? Estou até, inclusive, com essa Bíblia que é de estudo e que tem algumas definições que a minha outra Bíblia não tem. Diz assim, Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. A palavra é clara. Como é que a gente vai falar que o Espírito Santo de Deus não existia desde o princípio? Então já existia desde o princípio. Gênesis faz parte do Pentateuco. Pentateuco é o nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia. E esses 5 primeiros livros da Bíblia, quando a gente olha para a tradição judaica, é o Torá. É o que eles usam até hoje, que diz o seguinte, né? Literalmente aqui, eu até grifei para vocês, Torá de fato inclui o conceito de lei. E até com maior propriedade de guiar, dirigir, instruir ou ensinar. Ensinar quem? Eu e você. Então o livro de Gênesis, ele está dentro desses 5 livros, sendo o primeiro, que é o livro da criação, e que tem essa função. Então, quando eu e você, nós abrimos o livro de Gênesis, nós vamos olhar e entender que é para nos guiar, dirigir, instruir e ensinar.
É sobre isso. Ensinar sobre o quê? Sobre a criação do mundo. Para que eu e você possamos ter conhecimento, para que nós possamos entender e através do Espírito Santo de Deus, que já está aqui em Gênesis 2, a gente glorificar o nome de Deus e entender do nosso coração espiritual, na nossa racionalidade e no nosso coração carnal, que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. É esse entendimento que a gente já começa a ter. E outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Até de Gênesis inteiro, até o capítulo 19 de Êxodo, que é o livro que vem na sequência, é uma narrativa que acontece. Então, está contando literalmente o que aconteceu com os povos primitivos que deram origem às 12 tribos de Israel. Por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente olha ali, a gente vai entender que em Gênesis a gente teve a criação, a gente teve a queda, teve o dilúvio e teve a Torre de Babel, que é tão conhecida, inclusive no grupo de oração. Para quem não está ainda, clique no link aqui abaixo do grupo de oração para que você faça parte. Nós estamos lendo Gênesis e cada dia é um capítulo que é lido, e eu falei sobre Torre de Babel a semana passada. Então, quando a gente olha isso, a gente começa a entender o quê? Que do capítulo 12 até o 50 de Gênesis vai trazer essa narrativa dos primeiros ancestrais israelitas. E o que é importante? Quando você escuta uma oração falando assim para você, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, você vai olhar aqui e vai entender. Ok, está falando da minha ancestralidade, que começou lá no livro de Gênesis, dos capítulos 12 até os 50. E que vai fazer o quê? Esses 4 ancestrais, eles deram origem aos seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Isso vai trazer informações extras do capítulo que você está lendo para você começar a entender algumas orações. E antes da gente finalizar, que eu quero falar sobre esse livro aqui, eu quero deixar o seguinte para vocês. A importância de lermos os 5 livros que formam o Pentateuco. Por quê? O Pentateuco mostra-se como o depósito da vontade de Deus manifestada na forma de ensinamentos, mandamentos e leis, cujo objetivo primordial é configurar um povo santo que seja portador fiel perante o resto da humanidade da oferta divina de salvação universal. Amém? Quando nós olhamos sobre essa perspectiva, eu quero trazer para vocês e fazer uma analogia. A semana passada eu fui numa aula aberta do meu filho caçula, aonde os professores trouxeram como se constrói o conhecimento dentro da proposta pedagógica dessa escola, que é contrária à construção utilitarista. A utilitarista, ela te leva a uma direção. Eu vou fazer aí um desenho para você imaginar uma forma mais curta, uma forma mais direta. Então, estou aprendendo de forma utilitária, eu parto desse princípio, eu pego o livro, eu vou lá e eu leio e eu chego aqui até o conhecimento, que pode ser entendida por alguns de uma forma mais rápida. Quando eu trago para a proposta pedagógica da escola das crianças, que é a criança como um construtor do conhecimento, trazendo o que ele já tem de bagagem, com interferência da autoridade, que é a escola, os professores, trazendo um currículo internacional que vai para uma forma que a gente pode chamar aqui de universal, o aprendizado acontece numa volta. Ela pode ser vista como a mais demorada, mas ela acontece explorando todas as formas possíveis num processo de aprendizado. E quando você vive o processo, você vai coletando dados, se apropriando de dados, contribuindo para aquela formação, até você chegar ali e, de fato, agir diante de tudo aquilo que foi construído. O que eu quero dizer com isso quando a gente vem para a palavra de Deus? Aleluia! Que a Bíblia,
ela vai apresentar para você a narrativa, e nesses 5 livros que formam o Pentateuco, vai mostrar para você a vontade de Deus manifestada em forma de ensinamentos, ou seja, Deus está querendo me ensinar e ensinar você, na forma de mandamentos. Mandamentos a gente discute? Não. E leis? Leis a gente discute? Tudo bem que no nosso país, né? Ultimamente a gente tem visto aí coisas absurdas. Ultimamente não, desde sempre, né? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que entender isso. Deus quer nos ensinar, Deus quer deixar claros os mandamentos dele e tem as leis de Deus. Então, como que eu vou aprender sobre um contexto? Como que eu aprendo? Aonde eu aprendo? Com quem eu aprendo? E de verdade, quando a gente não tem o conhecimento bíblico, e aí eu estou ministrando sobre a minha vida também, porque por muito tempo eu fiquei vulnerável a tudo aquilo que se falava sem o conhecimento bíblico. Então, presta atenção. Eu e você, e principalmente para quem é mãe, nós temos essa responsabilidade de entendermos o que Deus, desde a criação, quis para minha vida e para a sua vida. Então, aqui nos 5 livros do Pentateuco, o que nós vamos aprender? Qual é a perspectiva quando eu abro esses livros? Eu tenho que olhar e falar, ok, existe ensinamento de Deus para minha vida, existem os mandamentos e existem as leis. Então eu preciso ter esse leque de informações para eu conduzir a minha vida e conduzir a vida dos meus filhos, para que eu me prepare para entender o que o mundo está me apresentando e eu consiga argumentar debaixo de uma palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar no teu coração aquilo que é a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que fala sobre o céu em seu coração. Ele é a voz de Deus para você. E pode-se dizer, bem, eu sei que era Deus falando comigo. É claro que era Deus. Era Deus Espírito Santo. Em outras palavras, é o Pai, por intermédio do Filho, falando pelo Espírito. Então, sim, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é o Filho e ele é o Pai. Por isso a Trindade. Esse livro aqui, ele foi muito simples, apesar da complexidade, não é nem complexidade, apesar da grandiosidade do Espírito Santo, esse livro aqui do Benihim, ele foi muito leve de ler. Ele foi assim, claro, alvo como a neve, para que eu pudesse tomar uma decisão e falar: Espírito Santo de Deus, eu não quero mais viver sem a tua presença. Então, se você tem dúvida de quem é o Espírito Santo de Deus, ele está lá desde a criação. Gênesis 1, 2. Está na palavra de Deus, o livro mais importante da minha vida e da tua. E alguns livros, tem esse daqui, tem o do pastor Subirá, não, o prefácio foi do pastor Subirá. Agora me fugiu a mente, o livro tá lá em cima na minha mesinha de centro, mas eu não vou lembrar o nome agora. Depois vocês me pedem nas redes sociais ou pergunta aqui que eu coloco o nome para vocês. Mas esse livro aqui, o nome diz, ó, Bom dia, Espírito Santo. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e com o Filho. A forma que você vai se relacionar com Cristo Jesus e com Deus Pai é através do Espírito Santo de Deus. Amém? O episódio de hoje ficou um pouco longo, mas é só para trazer essa introdução sobre a delícia e a leveza que é viver debaixo da graça de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus e me inspirando em Cristo Jesus, que foi o meu irmão e que é o meu irmão mais velho. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, se clareou alguma mensagem na tua vida espiritual, na tua caminhada cristã, deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você aprendeu, o que clareou, qual cidade que você mora, qual é o teu nome e como que o Chá com Deus vem contribuindo para a sua jornada cristã. Amém? Eu te vejo amanhã, terça-feira, para a gente continuar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus.